todos e todas, eu sou Vinícius dos Santos Fernandes, sou professor de História, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também fiz meu mestrado. Eu sou professor de Educação Básica, atuei e atuo aqui na região da Baixada Fluminense. E essa é uma aula onde a gente vai abordar um pouco a história de Mesquita. A ideia é acompanhar e expor elementos da trajetória dessa cidade e contribuir para que as pessoas que aqui vivem possam conhecer um pouco melhor o município, né? E também para que os professores possam espalhar esse conhecimento aos estudantes por meio de suas aulas, né? Eu digo isso porque, quanto alguém que nasceu, que trabalha, que viveu na Baixada Fluminense, eu sempre senti falta de identificar ou de saber elementos da minha história, de saber de onde eu vim e também de conseguir informações, recursos para poder passar esse conhecimento para os estudantes que frequentam as salas de aula aqui na Baixada Fluminense. Então, acho que é um material extremamente importante. A gente precisa conhecer a história dos nossos municípios e trabalhar um pouco a ideia de pertencimento com os alunos, né? A gente saber de onde a gente vem é extremamente importante. Então, essa aula aqui é para a gente poder entender um pouquinho melhor a formação e a trajetória histórica do município de Mesquita. Beleza? Espero que a aula possa contribuir para trazer esses elementos, né, da história e para que a gente possa também espalhar esse conhecimento por aí, tá? Então, sem mais delongas, a primeira coisa aqui que a gente vai entender é um retrato do que é o município hoje, né? Mesquita tem um apelido de ser o município que é a caçulinha da Baixada, e isso porque foi o último município da região, né, do Rio de Janeiro a se emancipar em 1999, quando a cidade separou-se de Nova Iguaçu. A gente vai ver isso mais à frente, né, todo esse processo até que Mesquita conseguisse se separar de Nova Iguaçu, mas cumpre destacar aqui logo de início que toda a Baixada Fluminense, né, Nova Iguaçu é como se fosse o município mãe dessa região, e vários dos municípios que formam essa região hoje, eles saem, né, do município de Nova Iguaçu, da cidade de Nova Iguaçu, dessa fragmentação territorial que ocorreu com Nova Iguaçu, antes conhecido como Iguaçu, né? Bem, então alguns dados sobre o que é a cidade de Mesquita hoje. Em área, né, um município que tem 41,60 km², sendo somente 14,13 km de área urbana e 27,47 de área verde, de uma área protegida. A gente já vai ver mais à frente no mapa, né, para ter uma dimensão melhor do que isso significa e também as implicações disso para a vida da cidade. A população, né, segundo os dados do último censo, de 167.127 habitantes, e isso faz uma densidade demográfica de 4.059,54 pessoas por quilômetro quadrado. Segundo os dados do último censo aí de 2010, isso porque a gente teve alguns problemas ainda na divulgação dos dados do último censo, não foi divulgado completamente até o fechamento dessa aula, dessa pesquisa. A gente tem uma predominância na região da população negra, que perfaz 62,2% da população, seguida por brancos, que são 36,84%. No que diz respeito ao trabalho e emprego, a gente tem uma concentração de atividades no setor de comércio e serviços na cidade e com um número reduzido de postos de trabalho formais, cerca de 15 mil, o que é insuficiente, né, para atender a população da cidade. Então, a maioria da população trabalha fora, trabalha ou em municípios vizinhos, muito provavelmente em Nova Iguaçu, né, ou também no Rio de Janeiro. Daí a necessidade também da gente vai ver as questões de transporte, de infraestrutura urbana, que são elementos que sempre vão estar presentes
na vida dos municípios, não só de Mesquita, mas de toda a Baixada Fluminense, né? Então, esse é um panorama bem resumido e bem compacto para a gente entender um pouco das questões que estão presentes hoje no município e que também tem dados importantes da história para que a gente possa entender o porquê deles serem como são hoje, tá? Então, a questão aqui da área, né, do município, se a gente olhar bem esse mapa, vocês podem ver aí os bairros, né, formados, os municípios vizinhos. Mesquita faz fronteira com Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João, Nilópolis e o Rio de Janeiro. E a maior parte aí, né, da cidade, ela é formada por uma área que ela não é habitada, né, não é urbana, é uma área que hoje é área de proteção ambiental, né, tem algumas que é formado pelo maciço do Jericinó, onde tem a cachoeira de Mesquita, que a gente também vai falar aí, que é importante para a história e para a formação dessa cidade, né? Traz alguns elementos também de identidade e onde hoje as pessoas também visitam para poder, enfim, fazer trilhas, caminhadas, esportes, seja lá o que for, tá? Então, a ocupação do espaço urbano, ela está restrita a esse outro espaço aí, né, que não é formado por essa área de proteção ambiental. Então, isso não é um problema no sentido de... É bom que exista, né, uma área de proteção ambiental, mas a cidade ela tem uma área urbana reduzida, né, e é necessário entender e pensar como resolver os problemas de ocupação urbana, de habitação, de transporte nessa área reduzida aí da cidade, tá? Um outro elemento também interessante que a gente traz, eu acho que esse é um dos primeiros elementos que a gente pode trabalhar com os estudantes nas salas de aula, tem a ver com o que a própria cidade traz ou fala de si, né? O que no momento de sua fundação, que elementos identitários ou históricos foram trazidos ali naquele momento para poder dizer que era, ou dar o perfil dessa cidade de Mesquita, tá? Então, esse aqui é o brasão da cidade, né, na imagem, segue um padrão já conhecido, histórico, né? Mas vou ler aqui para a gente poder entender os elementos que formam essa identidade que a própria cidade traz para si, ou tentou trazer para si nesse momento de formação. Então, a roda dentada, simbolizando a roda do engenho da cachoeira, em cujo território surgiria Mesquita, a sede do município. Antecipando-se a chaminé, representativa das olarias e cerâmicas, atividade implantada à margem direita do traço ferroviário, entre as quais destacou-se a Ludolf e Ludolf, exportando telhas francesas, seguindo-se a caixa d'água de importantíssimo estabelecimento fabril, conjunto este simbolizando a cidade industrial, a locomotiva da estrada de ferro Dom Pedro II, central do Brasil, ligando-se com a capital do Império, conjunto de elevações representando o maciço do Jericinó, da Chatuba ao Vale do Rio da Cachoeira, rio ou canal Dona Eugênia, a cana e a laranja, uma vez que a produção mesquitense se incluía entre as laranjas preferidas para o consumo argentino, guarnecendo o escudo, representando riquezas dos campos do passado da geohistória mesquitense, os anos de 1884 e 1999, respectivamente, indicando o surgimento da estação ferroviária, Jerônimo de Mesquita, que é a origem do nome da cidade, né, Mesquita, e a data da criação do município de Mesquita. Bom, então vocês veem aí que tem elementos que a própria cidade evoca para si, para poder se apresentar, né? Acho que é interessante que a gente, enquanto professor, trabalhe isso com os estudantes, né? Trazer esses elementos históricos não só de uma forma ilustrativa ou talvez ufanista, mas para que a gente possa primeiro ter um apanhado geral e depois trazer alguns elementos críticos, né? Outros personagens, outros eventos, outras histórias
que não estão presentes ou não estão representados aqui, ou por que esses elementos é que foram representados nesse brasão da cidade, que histórias a cidade quer contar de si mesma, né? Ou no momento de sua formação, quem que estava ali por trás dessa configuração. Então a cidade traz aí a representação de um passado fabril, a importância que a cidade dá à estrada de ferro, né? O próprio nome do município vem da estação, as datas, né? A produção de cana no engenho da Cachoeira, a produção de laranja ao longo do século XX, e as datas aí, né? 1884 como marco da criação da estrada de ferro e 1999 como a data de fundação do município. Então é interessante aqui que a gente, enquanto profissional, enquanto professor de história, possa pensar que essa é uma produção, né, de um passado, de uma memória, e que ela traz elementos, mas também produz alguns silenciamentos, também traz alguns silenciamentos. E embaixo aí também o que a gente estava falando anteriormente, que é o maciço do Jericinó, né, onde hoje a maior parte do município, em termos de área, é ocupado pelo maciço do Jericinó. E aí, dentro dessas questões de apagamentos, de silenciamentos ou dos elementos que constituem o passado histórico dessa cidade, a gente começa a falar um pouco sobre a presença dos povos indígenas, né? Então, como todo o território brasileiro era ocupado por povos indígenas, né? Antes da chegada dos europeus, a gente tem registros de povos bem anteriores, até de povos conhecidos como os povos dos sambaquis ou sambaqueiros, embora até o momento as pesquisas não identifiquem a presença de sambaquis ou de povos sambaqueiros no território, né, na área que hoje forma o município de Mesquita, né? A gente não tem dados ou evidências de que isso aconteceu ou que teve presença desses povos aqui nesse território específico de Mesquita, mas eles estiveram presentes por várias áreas e vários territórios aqui do Rio de Janeiro, né? Mas o que a gente tinha aqui, que se sabe através dos estudos até então, eram aldeias indígenas da família linguística dos tupis, especialmente dos tupinambás, né? Então, algumas características aqui do modo de vida desses indígenas: eles viviam em aldeias ou tabas, com algumas habitações retangulares, sem divisões internas, dispostas a formar uma área central, onde aconteciam as reuniões. As aldeias elas eram geralmente cercadas e podiam contar com um número entre 500 e 3.000 indivíduos. Eles praticavam a agricultura, a mandioca, algodão, abóbora, feijão, tabaco, entre outros. Tinham ritos e crenças próprias e desenvolveram um vasto conhecimento sobre acontecimentos naturais e propriedades medicinais de vegetais. E segundo os registros, aqui, né, no território que hoje forma o município de Mesquita, a gente teve a presença da aldeia Jacutinga, que depois, como boa parte dos grupos indígenas que habitavam a região aqui da Baía de Guanabara, foram desaparecendo, foram diminuindo ao longo do contato com os europeus, e que hoje, né, na memória, fica apenas como registro de um dos bairros da cidade, né? A gente tem o bairro da Jacutinga. Acho que muitos dos estudantes que vivem nesse bairro ou no município de Mesquita não conhecem a origem desse nome. Então aqui acho que é interessante a gente pensar, enquanto profissional, de uma forma da gente trabalhar a presença indígena no território americano, no território brasileiro, antes da chegada dos europeus, né? Enquanto profissional, acho interessante que a gente possa fazer essa abordagem, né? Se a gente tem lá um conteúdo específico em alguns anos do ensino fundamental e até do ensino médio, que a gente tem que trabalhar, que a gente aborda isso, por que não fazer a partir da realidade local, né? A partir do recorte do bairro, começar instigando ali, o bairro da Jacutinga, alguém sabe o que significa esse nome, de onde veio, e aí a partir daí trabalhar o conteúdo
conteúdo ou habilidade específica sobre a cultura, sobre a presença indígena no Brasil e no continente americano com os estudantes. Então acho interessante a gente marcar esse espaço, esse ponto. Passando do momento da presença dos povos indígenas, a gente tem a chegada dos portugueses, o que isso representou, e a inserção desse território num grande projeto de colonização. Esse processo de colonização portuguesa aqui na região, ele fez seguindo um rito, um modelo já tradicional que aconteceu em outras partes do território brasileiro, que era através de doação de sesmarias. Então doavam pedaços de terra chamados sesmarias, e aqui boa parte do que era a Baixada, do que é hoje a Baixada Fluminense, veio através de uma sesmaria doada a Brás Cubas em 1568. Junto com esse processo mais, vamos dizer assim, político, de doação, a gente tinha também um recorte feito a partir do olhar religioso, que veio com os estabelecimentos das freguesias. A Igreja Católica, também parte desse processo colonizador, estabelecia aqui na região algumas freguesias. São como se fossem territórios que estavam ligados a uma paróquia, e as pessoas que habitavam aquela região eram conhecidas então como fregueses, daí a freguesia, que eram pessoas que frequentavam a igreja e tinham sua vida ali regida em sua maioria pelos ritos católicos, pelo olhar católico de ser e estar no mundo. E aqui, então, parte do território de Mesquita fazia parte da freguesia de Santo Antônio da Jacutinga, que foi criada por volta de 1657. As outras freguesias que formavam essa região, então, era Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, de São João de Meriti, Nossa Senhora de Marapicu e Nossa Senhora do Pilar. Essa soma de todas essas freguesias formava o que em 1833 veio a ser o município de Iguaçu. Então, nessa região aqui, na freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, foi estabelecida então a fazenda para fabricar açúcar e aguardente, como em outras regiões. Aqui a gente trabalha, o pessoal que é professor, vai pegar muito sobre aquele início do processo de colonização, das divisões das capitanias, essa coisa toda que a gente ainda aborda em sala de aula, pode se debruçar um pouco sobre esse processo, sobre dessa realidade local para trabalhar esse conteúdo com os estudantes. Então, todo aquele processo de montagem do processo de colonização portuguesa no Brasil pode ser visto a partir desse conteúdo, da história de Mesquita. Então, foi implementada, então, voltando, uma fazenda para fabricar açúcar e aguardente, assim como outros gêneros alimentícios, como farinha de mandioca, feijão, e com a utilização de mão de obra de indígenas e africanos escravizados. Essa fazenda que foi estabelecida aqui foi a Fazenda da Cachoeira, que é do século XVIII, e era de propriedade do capitão Manuel Correia Vasques. E segundo os dados que a gente conseguiu acompanhar, trabalhavam 80 escravizados para produzir 60 caixas de açúcar e 30 pipas de aguardente. Então, voltando aqui, eu acho que é um momento da gente entender como que às vezes a gente está falando sobre esses assuntos em sala de aula com os estudantes e eles não entendem ou não se sentem parte do que está sendo dito, de como que aquilo que está sendo trazido ali como conhecimento faz parte também da história deles de alguma maneira. Claro que aqui a gente está falando de um passado talvez bem mais remoto do que eles estejam acostumados a entender. Mas eu acho interessante que pelo menos a sensibilização e trazer esses elementos também como forma de para que ele perceba que o chão onde ele pisa tem uma trajetória e também despertar o interesse deles para o assunto em si. Acho que quando a gente começa do assunto da história local, a coisa fica um pouco mais tranquila, Pelo menos ele entende minimamente o que está acontecendo, não é de uma realidade tão distante.
Bem, e seguindo então, a partir desse elemento da colonização, né, do século XVIII, XVI, XVII, XVIII, a gente tem aqui, já passa um pouco mais para o que pro que são elementos que a gente trouxe lá no brasão. Né? A gente já falou do primeiro, da cana-de-açúcar e da fazenda da cachoeira, de algumas coisas que estavam são um passado que está muito presente na história que a cidade quer contar de si mesma. E aqui esse pedaço então eu acho que é o que está mais presente, né? Que aí a partir do século XIX, né, começa a construção da ferrovia, da estrada de ferro Dom Pedro II, que é esse traçado, né, dessa estrada, hoje é o central do Brasil, né? Ele se baseou no caminho novo do Tinguá, que era uma ligação que havia sido feita antes entre o Rio de Janeiro e as Minas Gerais no século XVIII. É importante destacar que boa parte da historiografia, boa parte dos estudos mostram que essa região, né, da Baixada Fluminense, ela ganha não posso nem dizer uma importância, né, mas ela passa a ser uma questão ou um lugar de passagem de muita gente a partir da questão da descoberta do ouro, né, em Minas Gerais, ouro e das pedras preciosas. Então, a partir do momento que se começa a produção de minérios na região das Minas, todo o projeto, né, algumas coisas mudam na questão da colonização portuguesa no Brasil. O Rio de Janeiro passa a ter uma importância maior e boa parte dos caminhos que ligavam a cidade do Rio de Janeiro à região das Minas passava por várias regiões aqui da Baixada Fluminense. Então, esses caminhos que foram desbravados lá ao longo do século XVIII, eles são utilizados posteriormente para poder embasar a construção das ferrovias. E aí a estação aqui de Mesquita, ela foi criada, né, em 1884. O nome era Jerônimo de Mesquita e são terras que foram doadas pelo Barão de Mesquita. Né? Então, as terras da fazenda da Cachoeira, antes, né, a gente havia visto, elas chegaram à família Mesquita em 1846, quando foi adquirida por José Francisco de Mesquita, também conhecido como Marquês de Bonfim. A partir de 1864, a administração da fazenda é assumida por seu filho, Jerônimo José de Mesquita, o primeiro barão de Mesquita. E com sua morte, em 1886, ela passa ao controle do segundo barão de Mesquita, que é o Jerônimo Roberto Mesquita. Então, essas informações elas estão aqui no livro que foi um achado bem interessante assim dessa pesquisa. É um livro que eu acho que no final eu deixo na bibliografia algumas indicações mais básicas para que, né, a gente possa aprofundar e também trabalhar ali em sala de aula ou quem queira conhecer melhor. Mas é um livro bem interessante que chama Nossas Ruas Têm História e que trabalha elementos da história da cidade de Mesquita a partir dos nomes das ruas, né, que são coisas que a gente vê, eu acho que os estudantes ouvem frequentemente, a gente também enquanto morador nas nossas respectivas cidades, a gente vê os nomes, a gente fala os nomes, mas a gente não conhece muito bem, né, quem são essas pessoas ou por que elas viram o nome de rua. Então acho interessante também trabalhar isso, né, com os estudantes e conhecer. Bem, e nesse ponto aqui, né, da construção da ferrovia, a gente tem um trabalho que ele aponta para a presença, né, em alguns artigos de jornal, alguns outros trabalhos de memorialistas, de uma designação da utilização dessa palavra, né, Mutambó, para nomear a estação ferroviária. Né? Muito provavelmente era o nome de uma planta ou algo parecido, né? Mas a gente não tem muitos indícios ou elementos que corroboram isso. Embora não existam esses indícios, o fato de existir na lembrança, nos jornais ou em alguns trabalhos
essa referência a esse nome, ela é importante porque ela faz referência à presença da população africana escravizada no nosso território, né? Aqui na região da Baixada Fluminense. Essa memória que muitas vezes ela fica apagada, né? Como a gente viu aqui no próprio brasão da cidade, né? A gente tem a referência às atividades econômicas que querem enaltecer um passado glorioso, rico, mas também produz apagamentos. Dentre esses apagamentos também tá a história de luta, de trabalho, de presença cultural, de herança que a gente tem ainda das populações africanas escravizadas que viveram, trabalharam aqui nesse território. Então acho que fica aí também um caminho para quem quer pesquisar, para quem quer, sabe, conhecer melhor. Fica aí um caminho aberto também para poder trazer novos elementos a partir disso, né? A partir dessa presença africana na Baixada Fluminense. A gente já tem hoje bastante estudos assim que vem resgatando isso, vem trazendo esses elementos, mas claro que a gente precisa de mais, né? Então, continuando nessa parte aí do que foi o século XIX, a gente tem, e conforme eu tinha falado, uma presença muito grande de trabalhadores escravizados e de comunidades quilombolas, né? A gente não tem, assim como a questão dos sambaquis, que a gente não tem indícios específicos de presença dos povos sambaqueiros aqui na região, a gente não tem também ainda algum elemento efetivo ou indício sólido assim da presença de uma comunidade quilombola no território de que forma hoje Mesquita, mas a gente tem, a partir da historiografia, das fontes dos estudos feitos até então, uma presença muito grande de comunidades quilombolas pela Baixada Fluminense, né? A gente tem o trabalho do Flávio Gomes, que aponta em por exemplo, algumas fontes que essa região era conhecida como a Hidra de Iguaçu, né? A Hidra é aquele ser mítico, né, de várias cabeças e que você destrói uma e ela sempre volta, né? E então isso fazendo referência a toda a tentativa que se teve ao longo de todo esse processo da presença da escravidão aqui no território, de eliminar essas comunidades quilombolas, né? Então se tentava eliminar e sempre apareciam outras. A gente tem vários resquícios da presença dessas comunidades quilombolas aqui na região. E interessante, né? Eu fico aqui também mais uma recomendação para o pessoal que vai trabalhar essa temática em sala de aula. O trabalho do Flávio Gomes, ele traz muito esse elemento que é desmistificar um pouco para a gente entender melhor o que era essa comunidade quilombola, como ela vivia, né, as relações que eram estabelecidas no território. O trabalho do José Cláudio também aborda um pouco isso. Todos vão estar aqui no final da nossa apresentação para você anotar, pegar aí, enfim, assistir esse vídeo aí quantas vezes quiser, mas que não existia os quilombos, eles acabavam estabelecendo relações, né, entre pequenos proprietários, entre comerciantes aqui na região, e não era uma coisa assim totalmente isolada ou escondida como a gente tende a imaginar. A gente está às vezes numa sala de aula trabalhando com os alunos e fala, o que era um quilombo? De onde boa parte dos escravizados fugiam e iam encontrar refúgio. Então a gente imagina, ou muitos estudantes imaginam, que eram locais ermos, que eram locais onde não se tinha muito acesso, porque tinha que ficar escondido. E boa parte da historiografia já aponta a um tempo que não era bem assim. Bem, então é interessante a gente pensar aqui, né, com esse tópico da presença das comunidades quilombolas na região de Nova Iguaçu, ou do que veio a ser, né, a Baixada Fluminense,
para não pensar, para a gente complexificar, entender melhor como que era a vida e a presença dessas comunidades quilombolas na região, né? Que ela não era, como muitos estudantes podem pensar ou podem vir a imaginar, um local totalmente distante, ermo, não, mas que haviam relações, né, entre as pessoas que lá viviam e as comunidades em volta, né? Muitas cidades, comerciantes, como por exemplo muitos quilombos aqui da região, segundo a literatura, segundo a historiografia, eles vendiam lenha, né, para abastecer a corte, né, abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Muitos elementos ou pessoas que viviam ali nas imediações do quilombo trabalhavam, por exemplo, nas embarcações que desciam os rios e que faziam esse comércio entre Baixada Fluminense e a cidade do Rio de Janeiro. Então é mais um elemento que a gente pode trazer para entender melhor a vida as estratégias criadas ou pensadas por esses sujeitos que viveram as relações de escravidão aqui na Baixada Fluminense e no território brasileiro, né? Bem, e aí ao longo desse século XIX começa um processo de valorização dessas terras próximas às ferrovias e o início do cultivo das laranjas, isso já no finalzinho do século XIX. E por que nesse contexto, né, que isso acontece? Bom, a partir do final do século XIX, início do século XX também, a região da Baixada Fluminense como um todo, ela vai passar por uma série de processos ou de tentativas, né, de estabelecimento de saneamento, né, uma região que historicamente até hoje boa parte da população vive com esses problemas, né, uma região com muitos rios inundáveis, formação de áreas alagadas. Então, o processo de ocupação urbana aqui, ou de ocupação desse espaço, ele foi pensado, foi estabelecido também a partir das tentativas de sanear ou de fazer correções nos fluxos dos rios, diminuir as áreas alagadiças. Então, todo esse processo foi feito a partir de comissões de saneamento que se estabeleceram na Baixada em vários momentos, né? No início do século XX, a gente tem duas. Uma em 1916, que os trabalhos se estabelecem aí por 1 ou 2 anos, e em 1933, já no período do governo de Getúlio Vargas. Isso também é interessante, né? Como que se a gente, enquanto morador de várias cidades aqui na Baixada Fluminense, acho que é difícil não ter, do que eu conheço, assim, acho que não tem nenhuma que não tenha pelo menos uma rua com o nome de Getúlio Vargas, né? Isso vem a partir, ou uma praça, ou qualquer coisa. E isso vem a partir também desse processo porque no período do governo Getúlio Vargas que se faz um grande processo de saneamento e que se estabelece com mais ênfase, né, a ocupação assim, de lotes, né? Isso começa ali naquele período. Então, tem registros até da presença da visita de Getúlio Vargas a Nova Iguaçu. Isso é um ponto para outra aula, para a aula de Nova Iguaçu também, né? Mas enfim, esse território ele passa por vários processos ou tentativas de saneamento, de diminuição de áreas alagadiças, de correção de fluxos de rios. E nesse início do século XX, o que se pensou para essa região não era necessariamente a ocupação urbana, a venda de lotes, ou enfim, para pessoas, né, trabalhadoras. Não era isso o projeto inicial, né? A ideia inicial era tentar restabelecer a economia do Rio de Janeiro a partir da vocação agrícola que essa região teria. Então a ideia era pensar a Baixada Fluminense como uma grande fornecedora de alimentos para abastecer o Rio de Janeiro, as cidades, enfim, e isso reativar a economia da região. Então é nesse meio de processo, nesse meio de caminho, que se começa, ou que se pensa a produção da laranja, né? A produção citricultora
aqui na região. Ela não se estabelece em todo o território da Baixada Fluminense, vai se estabelecer em alguns lugares, outros lugares vão ter uma dinâmica um pouco diferente, mas aqui em Mesquita, então, você tem uma parte do território, de que a gente tem as cidades, muitas delas divididas pela linha férrea. Então, uma parte da linha férrea, que é essa que fica mais próxima ao maciço do Jericinó, a parte onde era a Fazenda da Cachoeira e tudo mais, essa parte ela vai ser toda ocupada, ou a maior parte dela ocupada, por pequenas e médias propriedades, né, que eram denominadas chácaras, ou grandes propriedades, os fazendeiros, para a produção de laranja. E aí, segundo alguns estudos, toda essa produção ela era controlada por esses grandes proprietários, apesar de existir pequenos e médios proprietários, mas existia uma predominância, um controle dos grandes proprietários, que também controlavam as etapas de beneficiamento e exportação desse produto. Isso ocorre durante a primeira metade do século XX e também tem a presença de muitos imigrantes, portugueses, italianos e também pessoas que vêm migrando do Vale do Paraíba, onde se tinha a produção cafeicultora que entra em crise. Boa parte dessa população ela vem descendo a serra, a partir da ocupação das terras próximas às linhas do trem. Então você vê muitos migrantes que são dessa população de libertos, pós a decretação da Lei Áurea, e que vão vir muitas vezes ser como pequenos produtores ou como parceiros na produção da laranja. Então você tem essa presença também negra e de libertos aqui, e acho que é interessante a gente pensar também um outro ponto aqui desses silenciamentos e apagamentos, que é a presença na cidade ainda, já nas poucas cidades que ainda tem uma folia de reis, um festejo, um folguedo que já não é mais comum em muitas cidades do Brasil, mas que a gente ainda tem aqui. E essa folia de reis ela é oriunda desse período, da ocupação urbana e do período da produção da laranja, dessa vinda dos migrantes do Vale do Paraíba para essa região. Então também aí um outro ponto interessante para a gente poder trabalhar com os estudantes, o que é a folia de reis, enfim, dessas tradições culturais que ainda existem na cidade, de onde vem, quem são as pessoas envolvidas nisso, por que ela é importante. Então fica aí um outro ponto para os colegas, professores também abordarem em sala de aula. Então, numa margem da rodovia, a gente tem a produção de laranjas. Na outra margem, a gente tem a produção de telhas, de elementos de olarias, principalmente telhas de barro, mas você tem aí as fábricas, as olarias. As principais que a gente tem aqui era o que tinha, era a Ludolf e a Gigante. Então, se utilizava nesse momento o próprio material ali da terra, a lama, o barro, que já era próprio dessa região, e por isso ali se estabeleceram para utilizar esse material que ali existia. E é bem nesse modelo de formação de bairros operários. Então você tinha a residência, essas olarias elas acabam construindo ali as residências dos operários, você trabalha, aí bota a escola, talvez uma igreja, enfim, você vê toda a vida da região ela gira em torno do trabalho nas olarias, Os habitantes do bairro são, em sua maioria, trabalhadores das olarias, os alunos da escola, então tudo gira em torno disso. E segundo alguns relatos pessoais, algumas fontes que a gente pôde observar na pesquisa,
é interessante pensar também da existência de relações de trabalho que uma das entrevistadas no livro chama de tempo do coronelismo, né? Que é a ideia de você criar mecanismos de dependência, como por exemplo a utilização de um tipo de moeda específica que só podia ser usada para comprar na loja da fábrica, com preços que muito provavelmente não estavam dentro do que era esperado num mercado naquele momento, isso para criar certa dependência, né, do trabalhador em relação à olaria, né, ali naquele momento. E aí é outro elemento interessante a gente pensar, né, como por exemplo a Revolução Industrial, as relações de trabalho, todas essas condições, as lutas dos operários, né, como que a gente pode partir de elementos da realidade local para poder sensibilizar os estudantes ou para poder trazer mais complexidade a entender esses processos, né? Bem, chegando já na metade do século XX, a gente começa a ver aí um processo de adensamento populacional da cidade, né? Ou seja, o que era pensado como um processo de vocação agrícola para essa região, ele não se confirma, ele não se estabelece. Por um lado, a gente tem a crise da produção de laranjas a partir da Segunda Guerra Mundial e, por outro, a gente tem também o fechamento das olarias. Então todo esse território, o que movia esse território, né, durante esse momento, ele passa a não existir. E aí o que se passa por toda a região da Baixada Fluminense, o que acontece então, e em Mesquita não foi muito diferente, é que nessa metade do século XX, todo o território, né, boa parte dele vai ser retalhado, dividido em lotes, vai ser fragmentado e vai ser vendido, vai ser ofertado para populações trabalhadoras, populações migrantes, populações, né, oriundas de famílias de baixo poder aquisitivo. Isso porque boa parte desses lotes eles eram baratos, tinha uma facilidade de pagamento à prestação. E isso por quê, né? Por que eram baratos? Porque basicamente não havia estrutura urbana nesses locais, né? Abastecimento de água, coleta de esgoto, todo esse processo que a gente pensa hoje como uma vida urbana, transporte, né, adequado, ele não existia. Então as pessoas vêm pela necessidade, né, pela facilidade que tem, mas quando vêm enfrentam um cotidiano que ainda é comum, né, até hoje em boa parte da região, que é a ausência de infraestrutura urbana. Esse processo de ocupação também ele é facilitado pela ferrovia, né? Então as áreas mais próximas, as estações de trem, elas passam a ser mais valorizadas e as regiões mais distantes são menos valorizadas, né? Então, para enfrentar esse cotidiano, né, de ausência de infraestrutura, muitas vezes na carência dos transportes, na água, principalmente a gente vai ver mais à frente aqui no caso de Mesquita, a questão da água foi um problema. Hoje a gente ainda enfrenta em muitas cidades problemas de saneamento, de coleta de lixo, de esgoto e de enchente, né? Então a gente tem alguns casos históricos aqui na região, mas para lidar com essas dificuldades, com esses problemas, a gente tem a própria população vai criando estratégias, né? A primeira é pensar que ter acesso à terra, a um lote, não quer dizer necessariamente que já exista uma casa, né? Então esse processo de construir ele é pensado como também uma estratégia de formação de solidariedade, né? Então as pessoas vão chegando, umas vão ajudando as outras no processo de construção das casas, né? De definir
os arruamentos, os limites dos lotes de cada um, né? Então todo esse processo ele é pensado no início de formação desses bairros, dessas cidades, dessas solidariedades, desses laços que vão se formando a partir dessa chegada de muita gente que vem de lugares distintos, né? Por conta, talvez, do Nordeste, muitas pessoas vindo das regiões, às vezes, dos subúrbios, das periferias do Rio de Janeiro. Então, se forma aqui nesse momento, a partir do século XX, uma grande reunião de pessoas distintas, de origens diversas e que passam a formar uma história diferente, que passam a pensar e a ocupar esse território de uma forma diferente do que vinha sendo até então, né? Então, acho que a metade do século XX ele é um ponto de mudança muito grande para a história dessa região, né? Então, essas pessoas elas vão se reunir, vão lutar, vão tecer estratégias para viver, sobreviver e buscar melhorias para essa região. Uma das que a gente identificou na história, nas fontes, na historiografia até então, são a presença dos comitês para o melhoramento de bairros, que era uma iniciativa formada pelo Partido Comunista e que estava presente em várias regiões, né? Eram reuniões formadas por pessoas ali, onde se debatia, onde se reivindicavam coisas, onde se buscava a solução de problemas junto ao poder público e tal. E isso durou ali mais ou menos até 1947, quando o Partido Comunista ele entra na ilegalidade, né? Decretado o fechamento do Partido Comunista já no período do governo Dutra. E, enfim, aí essa iniciativa ela acaba diminuindo, né? Já não fica tão evidente, pelo menos, ou não aparece com tanta frequência nos relatos, na historiografia, nas fontes. Embora de uma experiência curta, a gente vai ver que essa existência ela vai, vamos dizer assim, ela vai permear, né, essa experiência primeira, ela vai permear toda a história de vários municípios da cidade, da região da Baixada Fluminense, porque em vários outros momentos, pessoas que fizeram parte desses comitês ou desses movimentos, elas vão, né, reaparecendo ou vão mostrando, criando outras soluções ou criando novas organizações. Então, essa luta por melhores condições de viver nesse espaço, ela não morre, né? Ela fica ali latente ao longo de todo o século XX e é latente até hoje, ela existe até hoje. Então, nesse mesmo período, na metade do século XX, começam a estabelecer-se aqui algumas indústrias. A gente tem a Brasferro, a Pumar e a IBT. Aqui a gente tem, em sua maioria, metalúrgicas, né? A Brasferro e a IBT, e a Pumar era uma fábrica de sombrinhas. Ainda existe, né? A Pumar ainda existe. Acho que tem sua produção bem reduzida, mas o curioso é que a Pumar é uma fábrica, acho que até hoje, que usa predominantemente mão de obra feminina. Então muitas meninas, muitas mulheres, muitas das vezes para poder estudar ou para poder conseguiram assim, um emprego, fazer sua vida, ou seja lá o que for, a partir dessa fábrica, né? A gente não tem ainda estudos, acho que seria interessante e um caminho bem legal dentro das coisas da história do trabalho fazer uma pesquisa específica sobre essa fábrica, né? Mas a gente ainda não tem alguma coisa sobre isso. E aí, no meio desse conjunto de transformações, né, com a cidade crescendo, sendo ocupada, loteada, fábricas novas chegando, a gente tem a elevação, né, a mudança do status do território. Então, esse território, Mesquita, passa a ser o 5º distrito de Nova Iguaçu. Então, deixa de ser uma região
um bairro, qualquer coisa, e passa a ser um distrito de Nova Iguaçu em 1952, é o 5º distrito. Desde então, essa configuração espacial, territorial, ela vem daí, né? Quando se vira o 5º distrito, é essa região que passa a tentar reivindicar ou a buscar a sua separação ou a sua emancipação em relação a Nova Iguaçu. E aí é curioso porque o processo de Mesquita ele passa por é o mais diferente, assim, eu acho, em relação às cidades aqui da região, porque ele passa por 3 tentativas, é um processo longo, envolveu várias reviravoltas, e esse é o próximo assunto, né? O que a gente vai se debruçar melhor em entender esses processos ou as tentativas de emancipação da cidade. Bem, segundo os registros que a gente tem, e segundo a historiografia, a primeira tentativa de emancipação foi em 1957. Então foram realizadas reuniões e essas reuniões resultaram em um processo que foi encaminhado à Assembleia Legislativa para dar seguimento, né, à autonomia da cidade. E esse momento, né, esse contexto, é um contexto onde estão ocorrendo algumas emancipações na região. É um momento que não é comum só ao Rio de Janeiro, né, acho que em outros locais, mas esse momento dos anos 40 aí, ele é favorecido por algumas transformações, né, seja o fim do período de Getúlio Vargas, a decretação de uma nova Constituição. Então a gente tem algumas emancipações acontecendo nesse momento e que vão fazer um rearranjo político na região, né? Aqui na região da Baixada Fluminense, a gente tem, por exemplo, quando Getúlio Vargas nomeia os interventores para poder tomarem conta da política em determinadas regiões, e ele manda para cá o Amaral Peixoto. E, enfim, esse contexto de emancipações também está ligado a essas alianças políticas que vão se estabelecendo aqui na região. E o caso é que, em 1943, Duque de Caxias vai se separar de Nova Iguaçu. Em 1947, Nilópolis e São João, né? Na verdade, o caso de São João também é diferente, porque São João se separa junto com Caxias, né? São João e Caxias faziam um mesmo território, e aí São João se separa de Caxias, né? Então, mas isso a gente vai ver em outra aula. E os motivos para essa primeira tentativa de emancipação de Mesquita, os motivos que são alegados pelas pessoas que estão ali fazendo parte desse primeiro movimento de 1957, são os seguintes, né? Eles alegam, primeiro, que a localidade de Mesquita estava abandonada pelo poder público, né? No caso, Nova Iguaçu, né? A sede era priorizada pela maior parte dos investimentos. Então, onde hoje é o centro de Nova Iguaçu, era o distrito sede do município. E segundo vários relatos e várias interpretações que a gente tem até hoje sobre esses processos de emancipações, de fragmentação do território de Nova Iguaçu, essa é uma das principais alegações, né, que as regiões elas contribuíam para a formação do que era a riqueza do município, mas na hora de dividir os recursos, o distrito sede ele era priorizado e as outras regiões acabavam ficando sem os investimentos necessários, sem infraestrutura, sem, enfim, processos de arruamento, seja todos os municípios, os investimentos necessários para poder fazer a infraestrutura urbana, a escola, a saúde, enfim, né? Então toda essa alegação, né, esse motivo, ele é evocado pela maioria das cidades que vão se fragmentando, né, ou vão se emancipando em relação a Nova Iguaçu. E
né? No caso de Mesquita, existia uma alegação ainda maior, né, pelo fato de que a Mesquita achava que contribuía muito mais por conta da presença das fábricas, né, das metalúrgicas e tudo mais, então achava que alegava que contribuía muito mais do que recebia em termos de investimento público na região. E quem são os atores, né? Alguns atores, alguns nomes que estão presentes nesse primeiro momento, né? A gente tem Jackson Trindade, Antônio Pimentel e José Montes Paixão. Esse personagem, né, o José Montes Paixão, ele vai reaparecer, né? E a gente vai entender por quê. À época, o José Montes Paixão, ele era deputado estadual. E nesse primeiro momento foi lido, foi visto como uma pessoa que seria contrária à emancipação, né? Uma pessoa que não queria que isso ocorresse e teria sido a pessoa que não deixou o processo caminhar na Assembleia Legislativa, né? Segundo algumas alegações ou entrevistas, ele teria sumido com esse processo e a cidade não conseguiu sua emancipação nessa primeira tentativa em função disso, né? Mas a gente vai ver mais à frente que ele é considerado o pai da emancipação, né? O personagem principal da emancipação da cidade já nos anos 90, né? Então, se aqui em 1950, né, no final dos anos 50, ele era contrário, lá no final dos anos 90 ele vai ser o principal articulador da emancipação, né? Então essa aí já é uma primeira curiosidade, uma primeira reviravolta, né, interessante. Primeiro, o fato da cidade não ter conseguido a sua emancipação nesse contexto onde várias estavam ocorrendo e entender o porquê, né? Apesar de ter essa ligação, acho que ainda faltam elementos para a gente entender melhor o que levou, né, a essa não realização do processo, né? E aí, dessa primeira tentativa, então depois dessa primeira tentativa frustrada de emancipação, a de 1957, ainda houve 3 tentativas, né? Foram realizados 3 plebiscitos em momentos distintos. A ideia de emancipar o município, ela volta, né, nos anos 70, final dos anos 70, quando a gente tem um fenômeno que ocorre em algumas cidades aqui da região também, que é o surgimento dos movimentos de amigos de bairros. O inicial, né, o primeiro foi o MAB, em Nova Iguaçu, e depois a gente tem também em São João, tem em Caxias. Esses movimentos, né, eles são compostos pela população local e muito nesse momento articulado com setores da Igreja Católica, né? A gente tem nesse momento, no momento da ditadura, ocorre, né, uma aproximação, uma articulação entre setores da Igreja e grupos que combatiam, que protestavam contra a repressão, né? Porque a Igreja ela muda um pouco sua postura a partir dos anos 60, tem o Concílio do Vaticano II, tem uma série de questões que ocorrem internamente à Igreja e que a colocam numa visão de aproximação com mais pobres, no trabalho mais pastoral, de aproximação com a vida e os problemas da população mais pobre, que a igreja deveria ter uma ação mais efetiva, mais voltada para entender e ajudar a propor soluções para os dilemas e para os problemas que as pessoas enfrentavam no seu cotidiano. Então, essa articulação, né, ela começa a ocorrer e muitas pessoas que eram ativas na luta contra a ditadura vão, em vários momentos, ocupar esse espaço, o espaço às vezes físico das igrejas para realizar reuniões, para propor coisas. E nesse momento, né, o MAB, esse movimento de amigos de bairro, ele está ali articulado então entre esse grupo que vinha dessa militância mais política, efetiva contra a ditadura,
com setores da Igreja Católica, com demandas efetivas da população local, né, com essas demandas de infraestrutura, de problemas de saúde, educação. Então, essa conjunção de atores e de fatores vai resultar numa atitude, numa proposição maior para enfrentar, né, os dilemas e os problemas da vida cotidiana. Então, nessas articulações, nessas movimentações é que vai ressurgir em Mesquita essa luta pela emancipação, né? De alguns atores vão retornar a essa ideia efetiva de que, olha, os problemas aqui de infraestrutura, os problemas que a gente enfrenta nos bairros, eles também poderiam ser minorados ou poderiam ser solucionados se a gente conseguisse, além, obviamente, né, de uma atenção maior do poder público, e que essa atenção, na verdade, maior do poder público, ela só viria com a emancipação, né? Então, nesse contexto é realizado um plebiscito, no dia 6 de setembro de 1987, porém, esse plebiscito ele não atingiu o quórum necessário, né, o número mínimo de votantes para que pudesse ser considerado o pleito ali, enfim, ser analisado a questão. Então, depois dessa primeira tentativa plebiscitária que não deu certo, os motivos, né, as pessoas que estavam dentro dessa articulação vão pensar o que faltou, o que deu errado, né, por que não conseguimos. E entre os fatores que aparecem, tem aí primeiro que a população não estava devidamente esclarecida sobre o plebiscito, sobre a importância da emancipação, e também aí uma falta de consenso entre os próprios articuladores, entre uma militância política que existia na cidade, como por exemplo parte, né, do Partido dos Trabalhadores era contrária à emancipação, né? Algumas pessoas que depois vão aparecer no cenário político da cidade, elas eram contrárias à emancipação porque temiam, por um lado, né, a inviabilidade financeira desse novo município que surgiria, e por outro lado, que essa nova cidade, que esse novo município que viria após a emancipação, ele ficasse refém, né, dessas antigas lideranças que existiam, políticas que existiam na região, né? Um temor de, por exemplo, que esses locais virassem, né, ficassem sob domínio eleitoral de antigas lideranças, que isso não favorecesse o surgimento de uma renovação política, de pessoas que estivessem mais sintonizadas, no entender deles, às questões e às demandas dos trabalhadores e da população mais pobre, mais carente da região. Essa questão da viabilidade financeira, né, ou seja, se é um município que vai conseguir se sustentar, né, a partir da sua autonomia, que vai ter autonomia, inclusive financeira, para dar conta dos serviços de saúde, de infraestrutura, de educação. Isso permeia, né, o debate ao longo dos anos 70, 80, anos 90, e até hoje é uma questão que ela é latente assim, na cidade, né? Acho que em muitas cidades essa questão ela ainda é presente, né? Ou seja, se o município ele tem capacidade de gerar recursos ou captar recursos suficientes para atender aos serviços necessários à população que ali reside. Então, essa era uma questão que era real nos anos 70, nos anos 80 e é real até os dias de hoje. A gente vê que tem muitos municípios, inclusive aqui na região, por exemplo, que às vezes passam sufoco, tem problemas em manter salários em dia dos servidores, dos aposentados. Então, ela é uma questão evidente, né, assim, clara, que está presente no cotidiano e nas vidas das pessoas.
e que precisa ser levado em consideração de fato, né? Pois bem, essa falta de consenso, esse debate ali presente nesse momento, ele continua, né, ao longo de alguns anos, e as pessoas se rearticulam, repensam, tentam trazer de volta a bandeira da autonomia, da emancipação de Mesquita. Então, outro componente desse início dos anos 90 são as obras de saneamento que ocorrem aí através dos programas Baixada Viva e Nova Baixada, entre 1995 e 2002, e que vão ter na cidade, né, um dos bairros que vão ser priorizados de investimentos vai ser o bairro da Chatuba, porque era o bairro que naquele momento se entendia por ter os menores índices de desenvolvimento e também por uma questão que era uma visão acerca da presença da criminalidade na região. E aí aqui é um ponto interessante que acho que a gente pode trabalhar com os estudantes enquanto profissionais, né? Entender essa dupla relação, né? Essas duas visões. Por um lado, e aí a gente tem um recurso interessante, que é, por exemplo, a música do Dicró. O Dicró, que é o sambista, compositor, que viveu em Mesquita, que tinha até um busto, né, no viaduto, no principal viaduto da cidade. O Dicró, ele tem uma música onde ele fala sobre a violência, sobre a criminalidade na Chatuba e tudo mais. Suas composições que eram jocosas, né? Mas onde ele aborda essa questão mais da presença da criminalidade na região. E o caso, né, do seu Souza, o seu Antônio de Souza Leite, que é um migrante que vem para aquela região dos anos 50 e que acaba, diante da ausência total de poder público e do cenário de baixa infraestrutura que a gente já viu aqui, já conhece, é uma das pessoas que vai tomar a liderança ali para poder organizar, propor soluções, criar estratégias com os vizinhos, com a população que ali residia para reivindicar água, saneamento, propor medidas para poder escoar, por exemplo, fazer o escoamento da água, das águas da chuva ou do esgoto, para que tenha um mínimo de ordenamento do espaço urbano, do espaço que vem sendo ocupado, né, ao longo da segunda metade do século XX. Então, é um exemplo, acho que trabalhar essa dupla informação sobre o bairro, sobre a localidade, é interessante um pouco para desmistificar esse senso comum, essa visão predominante que tem de ser um local de tomado ou de uma única verdade sobre o passado daquele lugar como uma região extremamente perigosa e só, né? Mas não, tem pessoas que trabalham, que vivem, que agiram, que criaram estratégias para poder construir aquele espaço também, né? Então acho interessante trabalhar, e eu vou deixar aqui no final o trabalho, né? O trabalho do Linderval Monteiro, onde ele vai trabalhar vai trazer pra gente esse caso do seu Souza. No final aqui, nas referências, a gente comenta sobre isso. Enfim, montando então esse cenário, né, nova Constituição, ONGs, programas de saneamento, já anos 90, a gente tem mais duas tentativas de plebiscito. Em 1993 é feito um plebiscito e novamente entra na questão da falta de quórum, e um terceiro já aqui, né, município, segundo nos anos 90, plebiscito realizado em 1995. Mais uma vez, a grande questão é a falta de quórum. Só que aí em 1995 a questão vai ser judicializada. E aí volta, né, à cena um dos atores principais aí da história aqui dessa segunda metade do século XX, que é o José Montes Paixão, que era deputado estadual lá nos anos 50 e tinha sido acusado de não encaminhar, de não fazer o processo pela emancipação caminhar. Agora ele vai atuar a favor da emancipação. Existem
especulações ou tentativas de entender o que o fez mudar de opinião, né? Assim, então, de um momento para outro, né? Não é tão rápido, mas é de um momento para outro. E existe uma ideia de que é óbvio que ele contava com a possibilidade de atuar em favor da emancipação e ganhar esse capital político para poder se tornar uma liderança política na região, né? O fato é que a 25 de setembro de 1999 a cidade foi emancipada, a justiça reviu as listas, né, de pessoas que estavam aptas ou não a votar, percebeu algumas inconsistências e estabeleceu que a votação, o plebiscito, havia sim alcançado um quórum mínimo necessário, porque dentro das listas de pessoas que poderiam votar, né, ou que estariam listadas, né, como alguém para obter ali obter o quórum mínimo, se verificou que tinham pessoas que não, ou já tinham morrido, ou enfim, já não residiam na cidade, no território que se pretendia, então essas pessoas foram eliminadas dessa lista e o quórum foi atingido. A emancipação vem em 1999, o município se instala, né, 2 anos depois, tem todo esse processo de criação de vereança, de prefeitura, né? Então o município, se a gente fosse pensar, né, Mesquita, a cidade, ela é bem recente, daí o nome Caçulinha da Baixada, ela é dos anos 2000, efetivamente, que a coisa começa, então é uma história bem recente. E aí a gente, para esses momentos mais recentes, a gente tem, é uma história que ainda está sendo construída, né? Então a gente tem algumas questões que aparecem nos mandatos aqui, nos prefeitos que vêm após a emancipação, em que algumas delas são históricas, outras são questões que vão se construindo ao longo com o passar dos anos, né? Então o primeiro prefeito ele foi o José Montes Paixão, que foi o emancipador de Mesquita, né? A pessoa que se arrolou esse capital. Só que ele falece no ano de 2004 e o governo dele é terminado pelo Framínio Aristides Gonçalves, seguido pelo Arthur Messias da Silveira. O Arthur Messias era um dos militantes do Partido dos Trabalhadores, né, que estava ali tanto no MAB, né, no movimento de amigos do bairro, e que depois, né, o próprio Partido dos Trabalhadores, após, já nos anos 80, ele muda também a sua concepção, sei lá, né, no primeiro plebiscito, eles tinham um entendimento, um receio, né, de que a cidade ficasse refém de velhas lideranças políticas ou da inviabilidade do município. Já nos anos 90, eles reveem essa postura e atuam a favor da emancipação. E aí o Arthur Messias, ele é eleito e reeleito, né? Ele é prefeito por 2 mandatos. Após o Arthur Messias, a gente tem o Rogelson Sanches Fontoura, que foi conhecido, né, pela alcunha de Gelsinho Guerreiro. Ele foi prefeito entre 2013 e 2016. E, por último, tivemos o prefeito Jorge Miranda, né, de 2017 a 2024, também por 2 mandatos. Né? Nesse cenário pós-emancipação, quais são as questões com as quais o município teve que lidar? Primeiro, essa capacidade de arrecadar recursos e de prover de serviços básicos à população. Né? A gente viu que boa parte da população, o setor econômico de Mesquita está concentrada no setor de serviços e boa parte da população trabalha fora, né? Então as verbas, os recursos do município, eles têm a ver com esses impostos sobre circulação de mercadorias, sobre transferências que vêm do fundo federal, né, do fundo dos municípios, de IPTU, e dentro da questão do IPTU a gente tem até inclusive a parte de que boa parte da área do município ela é ocupada, né, ela está preservada
por uma área de proteção ambiental. Então, é um município que tem recursos limitados, vamos dizer assim, né? Então, precisa sempre pensar, o poder público sempre precisa entender bem ou fazer parcerias ou buscar outras fontes de financiamento para poder dar conta do que são os serviços necessários à população, né? Outro ponto que se apresenta nesses anos pós-emancipação é que a população de Mesquita, né, nos últimos anos, ela viu ou tendeu a ver essa separação em relação a Nova Iguaçu como algo positivo, né? Logo que houve a separação, você teve um boom ali, um crescimento de obras, de reordenamento urbano, de criação de galerias de esgoto, enfim, todo esse processo que começa quando os recursos que antes vinham da sede, né, ou necessitavam dessa intermediação com a sede, com Nova Iguaçu, e agora já não mais, né? Então tem recursos próprios que são administrados naquele momento. No primeiro momento o montante era maior, então você tem a realização de muitas obras. A questão é ao longo do tempo, né? Então a população tende a ver, ou tendeu a ver, essa separação como algo positivo. Não só por isso, mas também pela proximidade, né? Por ser um município até geograficamente pequeno, existe uma sensação de proximidade maior com o poder público, de você poder estar mais perto de quem tem que resolver o problema, né? Você pode ter mais facilidade de acesso às pessoas. E porém, né, além desse crescimento de serviços na cidade nos últimos anos, é claro que eles não são suficientes para atender a população de modo geral. A gente ainda tem uma defasagem em alguns serviços, especialmente serviços de saúde, transporte, saneamento. Algumas enchentes ocorreram na cidade ao longo desses anos, né, pós anos 2000, pós emancipação, algumas muito graves, pela questão dos rios, né, da região, do tratamento que vem sendo dado ao longo de muitos anos aos rios da região, quanto que a ocupação urbana ela modificou o trajeto dos rios e também jogou muitos dejetos, muitas coisas que não deveriam ser jogadas, e isso acabou provocando uma série de problemas aqui na região, e as enchentes são muito recorrentes. E por fim, né, no cenário atual da cidade, apesar desse recente aumento na rede de serviços ofertados à população, né, a gente ainda vê uma dualidade, que esses serviços eles são distribuídos ainda de forma desigual no espaço, né? Você tem a via férrea, ela divide, né, muitas das cidades da região da Baixada Fluminense são vistas dessa forma. Você tem um lado e o outro lado, né? Então, geralmente um dos lados ele tende a ter mais atenção, vamos dizer assim, do poder público, com uma maior rede de transporte ou de atendimento de infraestrutura urbana, de saneamento, de água, de esgoto, de recolhimento de lixo, escola, hospital, enfim, tudo isso, asfaltamento das ruas. Esse conjunto de serviços ele tende a ser distribuído desigualmente nas cidades. Então hoje em Mesquita, ao lado onde eram os laranjais, né, as fazendas, as chácaras de laranja, eles tendem a ter uma
rede de serviços maior do que o outro lado onde eram as olarias, né? Então, onde hoje está próximo dos bairros onde é, por exemplo, o BNH, que foi o conjunto habitacional criado ali nos anos 60, 70, se eu não me engano. Então você tem essa divisão, né? De um lado da ferrovia você tem índices melhores de desenvolvimento, do outro você tem índices menores de desenvolvimento, porque esses recursos eles ainda não estão, os níveis de investimentos eles ainda não estão equiparados. Então esses são desafios que se apresentam históricos na cidade, históricos desde pelo menos a metade dos anos 50 para cá, né, que é como essa população, que essa cidade se forma, né, de fato, com loteamento, com ocupação urbana, com as pessoas vindo, migrando para cá e trabalhando, vivendo nesse espaço, e como que o que é o mínimo, o que é o necessário para prover essas pessoas de uma existência digna, ele ainda fica aquém, né? Tem pessoas que têm um nível melhor ou conseguem índices melhores de vida, de trabalho, de renda, de emprego, de seja o que for, e pessoas que ainda não. Então são desafios que se colocam, acho eu, a maioria das cidades da região da Baixada Fluminense. E aqui no finalzinho, só para pontuar o que a gente colocou, a lista, né, de livros ou de fontes, ela é maior, vai estar no livro, você pode consultar, pode ficar à vontade, mas eu coloquei aqui alguns que são os principais, né, alguns já tradicionais dentro da historiografia da Baixada Fluminense, e outros que são específicos sobre Mesquita, que trazem elementos mais específicos sobre a cidade, beleza? Com destaque aqui, que eu já tinha falado aqui ao longo do vídeo, né? Para o segundo, que é o da Gisela Barros, que vai falar das histórias, dos nomes das ruas, né? Ou trazer elementos de forma episódica até, não tem uma narrativa muito grande sobre os acontecimentos, mas é para a gente entender, ter uma aproximação melhor com os nomes, com as pessoas, com os lugares, os acontecimentos da cidade. E o outro que eu falei, que é o do do Linderval Monteiro, que é Retratos em Movimento, Vida Política, Dinamismo Popular e Cidadania na Baixada Fluminense, que vai falar sobre o caso do Seu Souza, lá do bairro da Chatuba. Ele fala especificamente sobre o bairro da Chatuba e Mesquita, que eu acho interessante de fazer, né, aquela comparação com a visão negativa que se tem sobre o bairro através da música, do Dicró, ou talvez de reportagens, né, jornais, e as trajetórias das pessoas, as vidas reais das pessoas, o quanto que, né, é um bairro que é formado por pessoas que vivem, trabalham e tentam criar ali o melhor, né? Então, acho que é isso. Espero que essa aula tenha contribuído para poder entender um pouco melhor a história dessa cidade, de Mesquita. Espero que tenha recursos importantes, que você que está assistindo consiga ter recursos importantes para trabalhar, que é professor, para trabalhar com seus estudantes. Tem o livro aí de apoio também. E é isso, muito obrigado e até a próxima.